Bom dia. Bom que a gente sempre começa as reuniões no horário, né? A gente termina no horário, né? Se a gente começa atrasado, termina atrasado. Então a gente está tentando colocar em ordem essa questão para que a gente não atrase. Quarta-feira tivemos uma ótima reunião, começamos no horário, terminamos num tempo muito bom, terminamos cedo. Então é importante que cada um também faça a sua parte, chegar no horário, tá? Chegar no horário, porque deu aquele horário, nós vamos partir o pão, partir e assim vamos, tá? E assim Deus vai nos abençoando. Amém? Isso, clareia aí, senão ninguém vai me enxergar aqui. Deixa eu só colocar aqui, meu. Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós não vamos falar sobre Coríntios. Outra ocasião a gente continua. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 7. Apocalipse 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te chamei, eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho, porém, sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe. Amém? João, o último apóstolo, até que nessa ocasião, quando escreveu esta carta, todos os outros apóstolos já haviam sido mortos, e de forma crucial. E talvez o imperador da época, Domiciano, talvez com o intuito de acabar com o cristianismo de vez, ele disse: agora eu prendendo o último apóstolo do Senhor Jesus, eu vou exterminar o cristianismo. Levou a ele numa ilha chamada Patmos, uma ilha isolada completamente, colocou ali talvez numa masmorra, e talvez ele falou: agora eu exterminei o cristianismo. Mas na verdade Deus usou essa ocasião de João lá na sua prisão para revelar para ele as coisas que iam acontecer, e coisas passadas, presentes e futuras. E esse nome Apocalipse significa revelação. João, quando ele ouviu aquela voz que vinha por detrás dele, ele olhou para trás e viu um homem, né? Um homem, ele viu o Senhor Jesus
mas o Senhor Jesus não como aquele que as pessoas viram, o Nazareno desprezado, o filho de José, conhecido no meio do povão, né? Não aquele Cristo, mas ele viu o Cristo glorificado. E ele viu o Senhor Jesus andando no meio das igrejas. 7 candeeiros representando as 7 igrejas e o Senhor Jesus andando no meio delas. E uma palavra, uma frase que repete em quase todas as cartas, ele dizendo: eu conheço. O Senhor Jesus não é somente aquele que anda no meio das igrejas, mas ele diz também que ele conhece o que se passa, ele conhece o que cada um de nós estamos passando, porque ele anda no meio das igrejas. E se nós estudarmos cada uma dessas cartas, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele tem uma ótica completamente diferente da ótica que nós temos com relação à igreja, né? Aquela igreja que se dizia ser viva, o Senhor Jesus diz: eis que está morta. Aquela que se dizia estar rica, o Senhor Jesus diz que eis que está pobre, você é pobre, miserável. Então, não é pela nossa maneira de ver se estamos fazendo aquilo que agrada a Deus ou não, mas pela ótica do Senhor Jesus. Será que Ele de fato aprova? Será que Ele está aprovando? Será que nós estamos fazendo a vontade dEle? Porque a visão dEle não é a mesma que a nossa. Mas no meio de tanta corrupção, o que aconteceu naquelas igrejas do primeiro século, eis que surge uma igreja em que o Senhor tem mais elogios, porque as outras haviam muitas críticas, desvio doutrinário, outras que se associaram com o meio político, na época se associaram com o Estado, alguns dizendo-se, se infiltrando na igreja, dizendo-se judeus e não eram, e até hoje acontece isso, pessoas dizendo-se apóstolos e não eram, e até hoje acontece isso. E o Senhor reprovava esse tipo de prática. Mas na carta a Filadélfia, há mais elogios. A palavra Filadélfia significa amor fraternal, né? A cidade foi fundada por um rei chamado Attalus, que também foi apelidado de Fidelfos, devido à sua lealdade e o seu amor ao seu irmão. Então, após nós vimos tantas coisas erradas nas cartas anteriores, agora o Senhor Jesus traz elogio a esta carta. Dois pontos aqui importantes nesta carta, né? Embora o Senhor Jesus, olhando para essa igreja, diz que eis que tem pouca força, mas tu és fiel. E duas coisas caracterizavam isso: eles guardavam a palavra de Deus e não negavam o nome do Senhor. Então isso representa grupos de cristãos que, embora no contexto evangélico são chamados de fracos, mas que guardam a palavra de Deus. Certa vez, quando eu comecei a estudar violão, até hoje eu não aprendi, mas eu fui estudar violão com um amigo, e ele era cristão também, e ele dizia: vocês ainda usam a Bíblia nas reuniões? Isso já faz tempo que ele disse para mim, isso por volta de 96, por aí. Vocês ainda usam a Bíblia? Eu falei: sim, por que não? Não, lá na nossa igreja a gente não usa mais a Bíblia, já ficou uma coisa ultrapassada. Bíblia é uma coisa que a gente lê em casa. Bíblia é para ler em casa, não é para ler na igreja. Na igreja nós vamos para receber as bênçãos. Isso que ele disse. Ele falou: olha, eu saí daquele conceito que sabe, a gente estamos
num período de renovação. Ele saiu de uma igreja tradicional, mais um grupo, e formaram uma outra igreja no centro da cidade e colocou uma fachada assim: um novo jeito de ser igreja. Esse é o slogan que tinha lá na entrada da igreja. Embora era um excelente músico, eu falo para ele, eu gostaria de ter aprendido a metade do que você toca. Ele tocava muito, eu ficava admirado. Eu queria aprender a metade do que você sabe. Mas nesse quesito espiritual, ele ficava realmente a desejar nessa parte. Mas o Senhor Jesus está falando de um grupo de pessoas que não se ajuntaram a um tipo de concílio religioso, mas mantiveram a sua autonomia como igreja e apenas reunidos em nome do Senhor Jesus. Nós começamos a leitura no versículo 7, dizendo: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, a primeira apresentação que o Senhor Jesus aqui, ele diz: essas coisas diz o santo. Se nós olharmos lá na carta em Laodiceia, ele diz: estas coisas diz o amém. Forma do Senhor Jesus se apresentar. Lá ele dizia: estas coisas diz o amém. O amém é uma palavra que ela não tem tradução. A gente chama de uma palavra transliterada. O amém é para nós aqui, nos Estados Unidos também amém. Todo mundo fala amém, 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 amém. O Senhor Jesus, ele dizendo, quando ele diz em verdade vos digo, no original ele dizia amém, amém vos digo, que para nós foi traduzido como em verdade vos digo, mas no original é amém, amém vos digo, como se ele estivesse falando: presta atenção naquilo que eu vou falar agora. Ele diz: estas coisas diz o amém. O amém é uma palavra também que a gente usa no final da oração. Quando um irmão ora, a gente concorda com aquilo, a gente diz amém, quer dizer, eu concordo. E encerrou ali. E quando o Senhor Jesus estava se revelando para aquela igreja, dizendo estas coisas diz o amém, ele diz que tudo se concluiu nele. De modo que a gente não precisa de uma nova revelação, ele é o amém. O Senhor, a palavra de Deus diz lá em Hebreus: havendo Deus falado outrora pelos profetas, nos últimos dias nos tem falado acerca do seu Filho. Ele é o amém. Encerrou nele. Qualquer tipo de revelação que venha mais, não vem da parte de Deus. Porque ele é estas coisas, diz o amém. Infelizmente, alguns ainda estão buscando um tipo de revelação, buscando um outro tipo de mensagem fora da Bíblia, extra-bíblica. Eu lembro das palavras que Paulo, falando aos Gálatas, ainda que venha um anjo vindo do céu e vos pregue outro evangelho que vá além daquele que nós temos pregado, seja anátema, seja maldito. Porque o Senhor Jesus é o amém. O que passou dele é maldito. Isso diz a palavra de Deus. E aqui ele se apresenta como o santo. O profeta Isaías é um profeta que descreve bem acerca da santidade do Senhor Jesus. E lá naquela visão que ele teve, Isaías capítulo 6, ele diz: os anjos clamando em volta do trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. De modo que quando ele está dizendo estas coisas, diz o santo, para nós é como: olha, vejam muito bem com quem vocês estão falando. Quem é que está falando agora? Para que nós tenhamos reverência e também temor. Em dias em que vivemos, em que as pessoas não estão tendo mais reverência para com Deus, não tem mais temor
dificilmente se tem temor. E também ele diz: essas coisas diz o verdadeiro. Não há falsidade no Senhor Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto alguns estão à procura da igreja verdadeira, eu estou à procura da igreja verdadeira, mas na verdade o verdadeiro é o Senhor Jesus, não a igreja verdadeira. A igreja é falha, as igrejas são falhas, nós somos falhos. Por quê? É composta de humanos, igreja, então tem falhas. Certa vez uma pessoa disse: eu estou à procura de uma igreja perfeita. Aí o irmão respondeu para ele: se você encontrar, não vá para lá, porque você vai levar problema. Porque não existe. Agora, enquanto a pessoa está dizendo: eu estou à procura do Senhor Jesus, que Ele é o verdadeiro, eu procuro imitá-lo, aí sim, aí estamos agindo de forma correta. Isso fala em contraste com a corrupção da igreja Tiatira. Ele é santo, em contraste com a profissão da realidade de Sardes. Ele é o verdadeiro, e em contraste também com aqueles que se diziam coisas que não eram. Alguns dizendo-se judeus e não eram. Alguns dizendo-se apóstolos e não eram. O Senhor Jesus diz: eu sou o verdadeiro. E diz mais: aquele que tem a chave de Davi. É uma figura de uma passagem lá em Isaías capítulo 22, onde a chave da casa de Davi foi tirada de Sebna e dada a Eliaquim. Isso mostra, aquela passagem mostra que aquele que tem a chave tem autoridade. Não é verdade? Aquele que tem a chave, cada um que tem uma chave demonstra uma autoridade. Eu tenho a chave, né? Eu tenho a chave do meu porvinho ali que está ali fora. Eu tenho a chave. E cada um que tem uma chave mostra que ele tem uma autoridade. E o Senhor Jesus é aquele que tem a chave, com relação à igreja. Isso mostra que Ele é o administrador. Enquanto lá na igreja em Laodiceia, o Senhor Jesus estava do lado de fora, dizendo: se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, algumas igrejas Jesus está do lado de fora, mas ele é aquele quem tem a chave. Ele abre uma porta e ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Nenhum homem tem poder de fechar a igreja do Senhor Jesus, e quando ele fecha uma igreja, ninguém consegue abrir. Ninguém consegue abrir. Nós chamamos, de acordo com as outras cartas, né? Aquele cujo ele moveu o candeeiro. Quando o Senhor Jesus move o candeeiro, significa que ele fechou aquela igreja por alguma coisa que estava acontecendo ali, e ninguém consegue abrir. Já no versículo 8 ele diz a palavra que aparece, né, em muitas cartas: conheço. Ele diz: eu conheço aqui as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço, sabe, isso é uma palavra-chave. Conheço as tuas obras, conheço o teu sofrimento, conheço a tua tribulação. Ele diz em algumas dessas cartas, mas ele diz aqui: eu conheço as tuas obras. Isso nos faz pensar se as nossas obras estão sendo aprovadas pelo Senhor. Ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu esforço, eu conheço aquilo que você está fazendo. E será que de fato nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor? Ele diz: eis que
tenho posto diante de ti uma porta aberta, ao qual ninguém pode fechar. Nós vemos que nas cartas anteriores, né, houve um afastamento crescente dos padrões estabelecidos por Deus, até que finalmente chegamos a Sardes e ouvimos o Senhor dizer: está morta. Uma igreja que dizia estar viva, mas na verdade ela estava morta. Tinha vida humana, não tinha vida espiritual. Isso mostra que no decorrer do tempo essas igrejas se misturaram com outras práticas, com condutas, com misticismo, e havia aquela aparência de espiritualidade, mas na verdade estava morta. Então até parecia que o testemunho teria chegado ao final. Dificilmente hoje existem igrejas sérias, a gente sabe muito bem, né? Conheço irmãos de outras denominações que são extremamente sérios e zelosos com relação à palavra de Deus. Mas a gente vive em dias com uma dificuldade de se encontrar pessoa que testemunha bem acerca do Senhor Jesus. Porque a maioria que se diz cristãos estão na onda daquela música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Rogerinho gostou dessa música, né? Lembrou dessa, né? Você lembrou, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem muitos cristãos indo nessa mesma onda, todo mundo é assim, todo mundo está fazendo assim, vamos fazer assim, todo mundo tal, e o testemunho parece que cristão, e eu digo também no comportamento do cristão lá fora, muitas das vezes está até mais corrompido, até mesmo igual de uma pessoa que não conheceu a Cristo. Desonestidade de toda parte, tem pessoa tentando passar a perna na empresa, e sabe, vivendo uma vida completamente imoral. Parece que o testemunho cristão foi embora. Mas ainda bem que a Bíblia sempre fala de um remanescente. A Bíblia sempre fala de um grupo, um pequeno grupo, que se manteve fiel, que guardou a palavra e guardou o nome do Senhor. Não importa se está todo mundo assim. Não importa se lá na minha escola está todo mundo assim. Não importa se lá no meu trabalho está todo mundo assim. Eu guardo o nome do Senhor. Eu tenho que guardar. Então, quando tudo parece ter chegado ao fim, em que as pessoas podem dizer: olha esse negócio de cristianismo aí, já era, todo mundo abandonou isso aí. O Senhor Jesus sempre apresenta um remanescente. Pessoas que, apesar de tudo que enfrentam, permanecem ali fiel. Ele diz: eis que tens pouca força, mas não diz que essa igreja estava morta. Tem outra igreja que ele diz que vocês acham que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. Então diz: eis que vocês têm pouca força. Eu penso, e o Senhor Jesus falando isso, estava olhando mais o conceito humano, que as pessoas achavam, viam aquela igreja como uma igreja fraca. São fracos, né? São fracos, né? Mas não diz que essa igreja estava morta, é diferente, né? Tinha força, embora que fosse pouca. Então, duas coisas importantes. Deixa eu voltar aqui. Duas coisas importantes refletiam aqui. Eles guardavam a palavra de Deus. Guardavam a palavra de Deus. Como eu disse, em tempos, né, em que as pessoas nem sequer mais estão citando a palavra de Deus, nem sequer mais tem a leitura da palavra de Deus. Eu ouço
alguns pregadores e eles dizem assim, pregando, ele falou assim, vamos fazer a leitura no livro tal, e após terminar a leitura, vamos permanecer com a Bíblia aberta. Olha que ponto que chegou. Não é para fechar a Bíblia, porque a pessoa faz a leitura, fecha, agora eu só vou ficar ouvindo. Não, mas nós temos que acompanhar. Temos que ser aqueles crentes igual aqueles crentes de Bereia. Paulo estava pregando e eles olhavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então nós temos que ser dessa forma. Fez a leitura permanecer com a palavra aberta. Sem falar de outros ainda que nem mesmo usa a palavra, e outros, que a palavra, a mensagem que está sendo semeada é palha, não edifica, não tem conteúdo, faz apenas lê um versículo e fala um monte de coisa que não tem nada a ver, e amém, dando palha. Mas o Senhor Jesus diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinar, esquadrinhar, Então, e outro ponto que aparece aqui, que eles não negavam o nome do Senhor, eles não negavam. Você é cristão? Sim, com muito orgulho, mesmo diante de tanta zombaria. Mas que é isso, rapaz? Você é cristão? Que é isso, rapaz? Sim, eu sou cristão. Não negar, Não fazer como Pedro, diante das pressões. Você é um dele? Não. O jeito que você fala te denuncia. Não, eu não sou, não. Negou no momento de pressão. Mas nós que, de fato, muitas das vezes somos pressionados, até para sermos convidados a fazer alguma prática errada. E naquele momento a pessoa tem uma fraqueza e ela faz a mesma coisa que as outras pessoas também fazem, e naquele momento nós negamos o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus diz que tem uma coisa boa: vocês não negaram o meu nome, permaneceram testemunhando, firmes. Verso 9 diz que: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sabe, eu penso que essa igreja aqui, eu acho que na época, dizem os estudiosos, quando João escreveu este livro do Apocalipse e as 7 igrejas que existiam na Ásia, os estudiosos eles dizem que na época já existia mais de 1000 igrejas de Deus espalhadas no mundo. Mais de 1000. Era muita igreja. Mas ele escolheu apenas 7. E eu penso que nesse cenário cristão, esse cenário, eu acho que essa igreja, eu acho que ela era zombada. Eu acho que as pessoas tiravam sarro, porque era uma igreja que tinha pouca força, dentro do contexto evangélico. As pessoas zombavam aqueles cristãos ali, olha, não vão para frente, são fraquinhos, tem pouca gente. Eu acho que as pessoas tiravam sarros dele. Eu tenho observado um exemplo, aquela igreja lá perto da casa do seu Genival, na rua de trás. Ih, rapaz, esses aí não vai para frente. Não vai para frente. Aí hoje eu passo lá e vejo lá o salão deles pronto, todo pintado.
Então, para muitos, né, que tem aquela força financeira, né, como a igreja de Laodiceia, dizendo-se: sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus, olhando para ela, diz: eis que és miserável, pobre, cego e nu. Vocês são pobres, vocês são miseráveis. Aos olhos humanos, muitas igrejas são ricas, porque a hora que eles quiserem fazer qualquer coisa, pá, no estalar de dedos eles fazem. Enquanto nós estamos aí sofrendo para buscar as crianças, e vai, dá 2 viagens, vai 2 carros, vai 3 carros, tem igreja que passa com ônibus assim, chega levando tudo assim, ó. Mas nós temos que ver que, embora uma igreja, humanamente falando, tem pouca força, mas o Senhor observa uma coisa, Ele diz: eu sou aquele que eu conheço, se vocês guardam o meu nome e se vocês guardam a minha palavra. Não com o olhar humano. Uma vez uma mulher disse assim para mim, que se diz cristã, aqui em Marília: vocês não têm inveja da nossa igreja? Ela falou desse jeito para mim: vocês não têm inveja da nossa igreja porque um monte de gente sai das outras igrejas e vem para a nossa? Eles têm 1.500 membros. Vocês não têm inveja? Eu falei: eu não tenho inveja nenhuma. Eu não tenho inveja nenhuma. Cada um vai aonde quer. Ninguém é dono de ninguém. Mas uma coisa eu sei: nós não estamos dando palha para as pessoas. E muitos meios estão dando palha, não guardam a palavra de Deus, não tem pregação da palavra de Deus, não se fala de pecado, não se fala de crucificação, não se fala de arrependimento, mas fala qualquer coisa. Estão dando qualquer coisa para o povo e o povo engole aquilo, e isso, palavra que agrada os ouvidos. Nós não podemos dar para as pessoas o que elas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir. E hoje em dia as pessoas têm invertido as coisas, né? Sabe, eu vejo muitas pessoas postando, hoje o culto foi uma bênção, hoje o culto foi bom e tal. Mas eu fico pensando, o culto é para quem? É para a pessoa ou é para Deus? Para quem que foi o culto? Foi para a pessoa ou foi para Deus? Não, o culto é para Deus. Mas que se a gente falar sobre certos assuntos, então tem pessoas que vão embora. Como dizia meu irmão, chegou para pregar numa igreja e ele ia falar sobre certo assunto e acho que infidelidade conjugal. E a pessoa disse assim: olha, não fala nesse assunto, porque tem um irmão aqui na igreja que ele tem uma vida infiel com a sua esposa, mas ele é um irmão que ele oferta, tá bom? Então você não toca nesse assunto, e ele oferta bem. Aí ele falou: bom, então eu vou falar do assunto tal, né? Não fala nesse assunto, o presbítero falou, não fala nesse assunto não, porque tem uma pessoa aqui que ela está vivendo exatamente desse jeito, então se você falar desse assunto, então pode ser que esse irmão ele vai ficar com raiva e ele não volta mais. Aí ele falou assim: então vocês querem que eu fale do quê? Falou assim: fala dos judeus, porque não tem nenhum judeu aqui. Gente, tem que limitar aquilo que vai falar para agradar, para não insultar aqueles que estão ouvindo. Aí já não estamos mais sendo fiéis, né? Estamos dando palha, né? Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, isso mostra influência religiosa, o cristianismo misturado com religiosidade, com práticas antibíblicas, mas que, segundo a carne, é gostoso. É gostoso. Segundo a carne, é gostoso, mas o Senhor Jesus diz que isso é sinagoga de Satanás.
E outra coisa também, influência política. Desde aquela época, quando a igreja começou a se associar com o Estado, a igreja de Pérgamo começou a se associar com o Estado, e o nome Pérgamo significa casamento ou mistura. Misturou, casou a igreja com o Estado. E aí começa a influência política, um maioral tem autoridade até para falar sobre política, sobre país, Vamos falar o que o senhor acha sobre a guerra que está tendo entre a Rússia e a Ucrânia. Aí o camarada vai lá na frente e fala assim: ai gente, vocês têm que ter paz. Oh! Que mensagem que esse homem disse! Influência política. Nós como cristãos, a gente não deve se associar com políticas, diz a palavra. Embora hoje a gente vive em dias que tem gente defendendo aí o seu presidente, como colocando ele como um mito. Cristãos, um mito. Esse é um mito. A Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades, temos que orar por elas, mas temos que ver que, depois a gente vai ver um versículo, que a nossa pátria não é aqui. Nossa pátria não é aqui. E tanto faz esse presidente ou outro que vai entrar, vai ser cheio de falha também. A gente não pode ficar esperando um presidente que venha resolver todos os problemas. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, essa influência política, dizendo, então quanto mais cristãos tiver na política, as coisas começam a melhorar. Não vai melhorar também. Não vai melhorar. Bancada evangélica, aí aquele monte de coisa, tal. Não vai resolver. E facilmente a gente vê esses políticos que se dizem cristãos se envolvidos também com falcatruas. Então a Bíblia diz que nós temos que nos abster dessas coisas. Orar por eles. Fazer a nossa parte como cidadãos, em dar o nosso voto e tal, mas não se associar. Eu vejo que tem cristãos hoje que brigam na internet por causa de política. Crente não vota na esquerda. Crente é do centrão, eu não sei mais o que. Isso para nós não traz influência nenhuma. O voto é consciente, Se a pessoa entrou lá porque Deus quis, seja esse defenda um, defenda o outro, nós temos que agir com a razão, com ética. Um candidato perfeito nunca vai ter, mas pelo menos o cristão tem que ter uma certa coerência. O Rogerinho dá risada, né? Bom. Consciente. Então, essa mudança de coração não seria efetuada assim pelos cristãos da igreja, mas pelo próprio Senhor. O Senhor Jesus que atua em nós, E o versículo 9 diz que eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O Senhor vai um dia mostrar para essas pessoas que viu aquela igreja como fraca, como humilhada. Deus vai dizer: eu vou mostrar para vocês que eu amo aquele povo, embora seja pouco, embora seja fraco, mas eles guardam a minha palavra. Eles vão ver. Eles vão ver. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24, diz: porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado.
tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Eu queria pegar o final desse versículo 25. Testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Mesmo humilhado, mesmo fraco, mesmo zombado, pisoteado por muitos, mas esses vão ver que o Senhor de fato está no meio do seu povo. Não importa se tem pouca gente, não importa se não tem muito dinheiro, se a arrecadação nossa aqui não é absurdamente, graças a Deus tem dado para pagar as continhas aí de acordo com os tesoureiros. A gente não está em busca de fortunas. Oramos sim, para que a gente tenha mais condições de fazer mais coisas. Eu coloco nas minhas orações, para que a gente compre uma Kombi boa, para que a gente busque mais pessoas. Eu oro por muitas coisas. Eu oro para que a gente compre a casa do seu Alberto. Eu oro para que a gente compre a casa do fundo. Eu oro. Por que não? Mas se isso não acontecer, diz a palavra que a nossa pátria não é essa. Nós temos que continuar guardando a palavra e guardando o nome do Senhor. Tem vizinho até assistindo a gente e vai dizer: ô, Deus, está querendo comprar minha casa? Então o Senhor faz isso através da simplicidade da ordem bíblica e nas reuniões. A nossa simplicidade para Deus é o que vale. Simplicidade no modo de reunir, não tem nada de luxo, mas que a gente guarde a palavra de Deus, que a gente não deixa a simplicidade entre os irmãos, como o Sérgio falou ontem também, o amor uns para com os outros. Essas coisas a gente não pode perder, essa é a essência. Versículo 10 de Apocalipse. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então aqui uma promessa, né? Aqueles irmãos que a gente estuda sobre pregações, né? Aparece alguma promessa? Tem uma pergunta, né? Que a gente faz assim, né? Aparece alguma promessa nesse trecho? Aqui aparece. A promessa que o Senhor apresenta aqui é de livramento. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que provação é essa? Não é pandemia, embora atingiu o mundo inteiro, né? Mas a promessa aqui de livrar a igreja significa falando da grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, vai vir a grande tribulação. E a promessa é que nós não vamos entrar na grande tribulação. Tem aqueles que estão pregando que a igreja vai passar pela tribulação. Eu já vi pregadores famosos dizendo que a pandemia faz parte da grande tribulação e os cristãos não perceberam isso ainda. Não, isso é antibíblico. Então a palavra de Deus está dizendo a provação que há de vir sobre o mundo inteiro, e a promessa de que a igreja não ia entrar. Diz que a expressão aqui do versículo, guardarei da hora, indicam que eles nem entrariam na grande tribulação, porque tem grupos também dizendo que a igreja vai passar pelo menos os 3 primeiros anos na grande tribulação, depois ela vai ser tirada. Não é isso. Guardarei da hora da dificuldade dos que habitam sobre a terra. Aqueles que habitam sobre a terra, essa expressão refere-se àqueles que escolheram a terra como morada para passar uma eternidade, se associando ao comércio, à religião, às coisas, os interesses desta vida. Então tem gente que firmou aqui, os passos como raiz,
como se a terra fosse a nossa eternidade. O irmão Mário Machado, dizendo em uma das suas mensagens, ele dizia que para muitas pessoas aqui é o céu. Para muitas pessoas aqui já é o céu, para eles. Eles acham que aqui é o céu, então eles fincaram então as suas vidas aqui, estão em comum com tudo que acontece, né, neste mundo, porque é normal, porque a nossa sociedade é assim, então todo mundo tem que aceitar, porque é assim e tal. Já firmaram aqui, mas nós como cristãos não. Romanos 12 diz que não vos conformeis, não vos amoldeis aos padrões desse século. Essa expressão aí, né? Moldar, então, vem de forma. Não se encaixar nessa forma, não se encaixar nesse padrão. O cristão, ele não pode se associar às coisas desse mundo e falar, eu acho que está normal. Para mim está tudo bem, porque hoje a gente vive em outros tempos, entendeu? Aí a pessoa vai se amoldando às coisas desta vida. Isso que Jesus estava dizendo, que os que habitam sobre a terra, as pessoas que acostumarem acham que vão viver toda a eternidade aqui. Sendo que para os cristãos, diz lá em João 17, vamos correr um pouco aqui, senão eu fico até... João 17, versículo 16, quem pode ler? João 17, 16, e outro irmão lê Filipenses 3 e 19. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso. Jesus falando, vocês não são do mundo, como também eu não sou. Filipenses 3, 19. O Deus deles é o ventre. Pessoas que acham que a vida é isso aqui, é isso. A pessoa alcança um status, alcança uma posição, alcança uma profissão, sabe? Chega naquele patamar, então ele acha isso que é vida. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que almejar uma outra pátria. Coitados desses que estão se orgulhando pelas conquistas desta vida. Não vai levar nada, não vai levar nada, vai morrer, não vai levar nada, não vai levar nada. Eu já falei aquela história daquele homem lá, rico lá. O homem rico morreu e deixou uma fortuna aí. Aí estava todo mundo lá no velório e uma pessoa estava curiosa para saber quanto que aquele homem tinha deixado. E ele chegou do lado de uma pessoa e falou assim, quanto que ele deixou? O homem falou, você não sabe? Não sei. Quanto que ele deixou? Mas você não sabe quanto que ele deixou? Não sei. O homem virou para ele e falou assim, ele deixou tudo, porque onde ele foi, ele não levou nada. Deixou tudo. Deixou tudo. O que adianta aquela fortuna, aquele monte de coisa? Pessoas que acham que vão, alguns cantores que eu vi numa entrevista falaram assim, o que vocês alcançaram durante esse tempo que vocês têm essa carreira aí, o que vocês alcançaram financeiramente? Ele virou e falou assim, olha, a 5ª geração vai viver do nosso dinheiro. Um cantor brasileiro falou isso. A minha 5ª geração vai viver com o dinheiro que eu tenho. Eu fico pensando, e para a eternidade, o que essa pessoa tem? Quando morrer, todos vão para o inferno. A 5ª geração. O que adianta? Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome
a tua coroa. Conserva o que tens. A Bíblia faz promessa de dar coroas, galardões para aqueles que servem ao Senhor. E a Bíblia fala que Deus vai dar recompensa a cada um. Porém, ele fala que algumas pessoas também vão perder as suas coroas. Isso é claro aqui. Aquilo que era para mim, se eu não fiz, Deus vai dar para outro fazer. E a coroa vai ser do outro. Não será minha. Isso mostra que a obra do Senhor sempre vai continuar. Se eu não quero fazer a obra de Deus, Deus vai levantar outra pessoa. Se uma pessoa morreu, Deus vai levantar uma outra pessoa. Não tem como parar. O Senhor Jesus dizendo, falando acerca da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ninguém é insubstituível. Se morre a pessoa, se aquela para de trabalhar, se o outro deixa de fazer, Deus fala assim, tudo bem, você não quer, tudo bem, mas o outro vai fazer. E a recompensa que era sua vai ser dele. É por isso que eu temo realmente quando eu tenho alguma coisa para fazer para o Senhor e eu deixo de fazer. Eu temo. Porque é a minha coroa, ou Deus vai mandar uma outra pessoa, mas a recompensa não vai ser minha, vai ser dele. Por isso que ele diz aqui, cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou lá para o último versículo aqui para a gente fechar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando com todas as igrejas. Acontece que muitas igrejas deixaram de ouvir o Espírito Santo. Vieram com as suas ideias, vieram com seus projetos. Eu acho que está no momento da gente mudar as coisas. Acho que como alguns estão dizendo, a Bíblia é um livro que hoje tem que ser contestado, porque tem fábulas, porque tem, sabe? A gente tem que olhar para ver, porque tem coisa aí que não. Então a Bíblia precisa ser atualizada. Não. A Bíblia não tem que se atualizar aos padrões da sociedade, mas a sociedade se atualizar aos padrões da Bíblia. É o contrário. Mas estão pegando a Bíblia e atualizando aos padrões da sociedade. Eu acho que tem coisa aqui que a gente tem que tirar. Vamos tirar. E aí não estão dando ouvidos o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar na simplicidade das nossas reuniões, do forma simples de culto. Nós não somos um povo rico, materialmente falando. Nós não temos condições como muitos estão aí, fazendo, comprando, destruindo e construindo e fazendo um monte de coisa, considerado humanamente falando como um povo fraco, mas que o Senhor possa olhar para nós e dizer: vocês guardam a minha palavra e guardam o meu nome. Amém.